gente precisa entender? Quando a gente raciocina produtividade e quando a gente raciocina performance, são pontos completamente diferentes da caminhada. É lógico que eles caminham em conjunto. Agora, para que seja possível que eles sejam atingidos, necessariamente você vai precisar cumprir alguns aspectos. Não é à toa quando a gente utiliza a linha de um método 4.4. Por que 4.4? Porque você vai ter 4 pilares: planejamento, organização, aprendizado eficiente e inteligência emocional, que vai se dobrar em 4 grandes consequências: produtividade, performance, a necessidade de metodologia para a organização dos estudos e equilíbrio mental, ou seja, a mente. Então, você precisa enxergar exatamente, vamos lá, Newton fala, na verdade, só agradecer ao senhor pelos minicursos disponibilizados no YouTube. Consegui me preparar para o concurso de agente de trânsito e não passei por um pouco. Precisava acertar mais 2 questões. Parabéns, Newton. É assim que, de fato, se conquista. Aliás, essa fala do Newton, ela é muito importante. Sabe por quê, Newton? Neste momento, quando a gente ouve, por exemplo, que você não foi aprovado em um concurso por conta de 2 questões, existe neste processo da inteligência emocional 2 possibilidades de atitudes. E eu vejo muitos alunos que fazem exatamente o seguinte: entram numa espécie de depressão estudantil quando perdem um concurso por conta de 1, 2, quiçá 3 questões. E quando isso acontece, de repente, isso, ao invés de gerar uma ampliação da autoestima, isso gera uma derrubada da autoestima. E é aí que a gente precisa enxergar. Por que quando você perde um concurso faltando tão pouco, por que isso gera especificamente algum tipo de decréscimo na sua mente? Algum tipo de situação que não é uma situação especificamente elevada? O que acontece com você? É exatamente isso. É exatamente o gatilho. Se liga nisso. Quando você tem um objetivo e você entende que já está muito próximo desse objetivo e por alguma razão você não consegue, você não costuma valorizar tudo que você conquistou. Então, de repente, se a gente tem 10 degraus a atingir, 10 degraus a atingir, e aí, de repente, a gente atingiu o primeiro, atingiu o segundo, atingiu o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Aí, de repente, quando você, por não ter atingido o 10º, você se sente frustrado. Olha só, o Silva fala, agradecer a você por ter criado esses canais de incentivo para os alunos manter o foco. Vamos sim. Legal, Silva, muito bom. Então, gente, você foi lá e atingiu 1, 2, 3, atingiu até o 8º degrau. Aí você ficou faltando 2 degraus. O que é comum que se faça? Você faz exatamente assim, olha só. Você diz, não consegui. E aí, de repente, você fala, isso não é para mim. E aí você resolve parar. Olha só, você resolve parar. Você já estava num ritmo estudantil que você conseguia chegar com certa precisão, com certo entusiasmo, com certa expertise acerca desse processo até o 8º degrau. Mas você não conseguia atingir especificamente o 10º degrau, que é o seu objetivo principal. Aí, de repente, você simplesmente resolve parar. Você, de repente, acorda e no concurso último você diz assim, esse lance de concursos públicos não é para mim. Eu não vou conseguir mais continuar na jornada. Aí, de repente, você resolve parar. Aí está o grande aspecto que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Concurso público requer continuidade do processo estudantil. Continuidade. Se de repente você desiste no meio do caminho, quando você se der conta que precisava continuar,
você estará obrigado a recomeçar. Sobretudo porque você deixou de ter um domínio teórico de assuntos que você já dominava. Ou seja, você deixou de ter a expertise da resolução de questões e, sobretudo, você deixou de se preparar, ou seja, você deixou de revisar aqueles assuntos que já estavam constantes na sua cabeça. Ou seja, você praticamente abandonou tudo que você tinha conquistado até ali. Olha só, a frustração aconteceu com certeza. Mas também fiquei feliz, pois foi o concurso que melhor consegui me preparar e obter um bom resultado. Exatamente, Newton. Esse deve ser o estado emocional que se deve atingir. Eu sempre gosto de trazer a título de exemplo a situação em que eu estava com o meu filhote. Hoje ele tem 6 anos, mas na época ele tinha entre 2 e 3 anos. Eu estava jogando golzinho com ele. Para quem não sabe, golzinho nada mais é do que um esporte ligado a futebol, mas que não tem goleiro, são traves menores. E eu estava num processo em que existia o jogo de um contra o outro, e de repente ele chutou a bola próximo à trave. Quem gosta de futebol sabe que quando a bola é chutada próximo à trave, mais para fora, a gente grita para fora. E foi aí exatamente que ele disse, ao mesmo tempo que eu gritei para fora, ele disse quase. Ele disse quase. Olha a dimensão do que eu estou lhe trazendo aqui. Ele disse quase. Ora, quando você tem o quase, tem que estar claríssimo na sua mente. A expressão quase significa que você está perto de alcançar o que você deseja. Quando você fala para fora, olá, Celilene, tudo bem? Como vai? Então, olha só. Então, se liga nisso, gente. Se liga. Quando você fala a expressão quase, você está dizendo que o seu mindset, a sua configuração mental é: estou atingindo cada vez mais o meu objetivo. Estou perto de atingir o meu objetivo. Então, quando você tem esse tipo de raciocínio, quando você consegue enxergar esse processo, não tenha dúvida, os seus resultados, eles irão vir. Até porque ninguém chega até o 8º degrau à toa, ninguém chega e perde um concurso por conta de uma questão à toa. Significa que você está muito próximo ou muito próxima de atingir o resultado que você tanto deseja. Então, isso tem que estar muito claro na sua mente. Você precisa estabelecer esse gatilho, que na medida em que você sobe um degrau, você tem que gerar uma recompensa para o seu cérebro. Na medida em que você consegue galgar voos mais altos e voos mais altos e voos mais altos, isso significa que você está avançando nos estudos. Isso significa que você está conseguindo ter uma performance cada vez melhor. E a tendência é que essa performance ela se mantenha ou que ela vá sempre para um estágio superior, se você mantiver uma regularidade nos estudos. Afinal de contas, os princípios fundamentais, apenas a título de exemplo, no direito constitucional, eles continuam sendo eles desde a Constituição, ou desde que a Constituição foi promulgada em 1988. Então, a gente analisa isso, depois a gente pega o artigo 5º, ou pega do 5º ao 17, você tem pequenas alterações ao longo de 30 anos, 32, né? Vamos fazer agora, enfim. Então, se você consegue padronizar o seu estudo, se você consegue ter a capacidade de efetuar um processo de domínio teórico, resolução de questões, revisões, sem dúvida, você está gerando para você uma aprendizagem cada vez mais eficiente. E quando você gera uma aprendizagem cada vez mais eficiente, não tenha dúvida que os resultados eles virão. Olá, grande professor Cauchilói Júnior, olá, excelente noite. É isso aí, pessoal, vamos juntos. Então, precisamos ter este processo muito bem traçado.